Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marcadas pela Promessa. Gente, hoje em especial estou recebendo meu amigo, pastor Gerivan Franklin. Glória a Meu Deus. pastor, fique à vontade, é um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui para conversarmos, compartilhar tanto testemunho, né? Fique à vontade para se apresentar nessa nossa conversa hoje, que vai ser maravilhosa. Que bênção, pastora Evânia Gomes. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, um convite do céu. E Amém. estou à disposição. E neste momento quero tão somente agradecer a Amém. Deus por esta oportunidade, que o Senhor continue abençoando sua Amém. vida, ao pastor Manuel, a todos que fazem parte deste lindo projeto Marcadas pela Promessa. Amém, amém, graças a Deus, né? Vamos falar um pouquinho. Quem é Gerivan, além, né, do ministério? Fale da pessoa, né, desse homem aí, esse homem consagrado, esse homem que tem alcançado muitas vidas. Fale um pouquinho da sua vida, da sua família. Gerivan Franklin, o filho da irmã Amara Maria. Amém. Eu nasci na cidade de Xangrande, aqui no estado de Pernambuco, né? E éramos batista desde pequeno, mas o Senhor sempre tinha falado que, através da minha vida, iria fazer uma grande obra. Um homem simples, de uma família muito simples, mas nossas histórias de vida marcadas pela promessa de Glória a Deus. Deus. Amém. Meu pastor, como foi que iniciou, que ardeu dentro do seu coração? Conta um pouquinho do seu testemunho, né? A gente assiste assim suas lives, a gente vê o que Deus tem feito na sua vida. São muito testemunhos que o senhor tem vivido. E pode compartilhar aqui conosco qual foi aquele momento que o senhor sentiu assim arder no seu coração, no momento da sua convenção. Conta um pouquinho assim da sua convenção, quando o senhor sentiu arder aquele chamado. Olha, como eu estava falando, tudo começou em Xangrande. Eu era muito pequeno e a Igreja Batista ficava uma rua após a Assembleia de Deus. E eu sempre dizia à minha mãe, eu tenho um desejo tão grande, mãe, eu sinto uma coisa tão forte na minha vida. Quando eu passo ali na Assembleia e escuto os louvores, ela dizia, mas você tem que ficar aqui conosco. Eu dizia, tudo bem. Aí eu dizia, eu vou aqui bem rápido ao lado da igreja, e eu corria, ia para a Assembleia de Deus e ficava no basculhante olhando o culto. E sentindo aquela... Era algo que ardia muito na minha vida. Então a minha infância foi na casa do Senhor. Só que na adolescência eu me envolvi com amigos, amigas do mundo e tomei outro rumo, outra direção. Então ficava assim, um dia na igreja, outro no mundo. Só que o Senhor tinha uma promessa muito grande na minha vida e eu não sabia do que estava preparado para hoje. E naquele momento difícil eu comecei a me envolver em situações difíceis, com amigos, na prostituição, fui frequentar a Ubanda e tudo aquilo me chamava a atenção. Então eu entrei em um rumo diferente da casa do Senhor. E quanto mais minha família e minha mãe falava, eu me envolvia. E certo dia eu disse para ela, olha, eu não vou tomar mais esse rumo que estou aqui na igreja. Eu quero me envolver nessa prática da Umbanda. E ela disse, olha, eu vou perder você para Jesus. Agora para o mundo, Não. não. E quanto mais eu ficava rebelde, minha mãe entrava no caminho da Da oração. oração. Em uma sexta-feira eu já estava muito envolvido com essa prática, eu queria mesmo ter um caminho difícil. E quando foi numa sexta-feira, minha mãe estava com a Igreja Assembleia de Deus de Xangrande em um evento. Era o momento da minha consagração em um centro. E ela estava com a igreja cantando. E naquela sexta-feira, quando eu saí daquele quarto, Ambiente, né? que começaram todo o preparativo, velas, Meu atabaques e tantas Deus. coisas, eu desde criança escutava os louvores da harpa. E eu escutei que na Igreja Assembleia de Deus estava um culto. E era o momento que eu estava, a preparação, o início daquele evento. E uma canção
saiu do fone da igreja, entrando diretamente para aquele centro de Umbanda. E quando a dona do centro perguntou para mim, Gerivan, quem pode mais do que Deus? Eu disse, ninguém. E foi naquele exato momento que começou o louvor na igreja. Porque naquela época era um alto-falante que ficava em cima, né? Na hora da escola dominical, dos cultos, cantava Zé de Paula, Shirley. Então, quando eu escutei aquela canção da harpa, em vez de eu cantar a canção de dentro do centro, eu comecei a cantar o hino que estava cantando, Aleluia. que a minha mãe estava com aqueles irmãos, e o diácono João Paulo cantando 469. Quando angelical trombeta. Coisa linda. Aí cantar aquele coro, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei, Jesus chama. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, Deus. Aí eu fui sentindo um arrepio, algo tão glorioso de Deus. Eu entrei na segunda estrofe do hino. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, ali eu fui tomado com uma glória tão grande. Foi o momento que eu compreendi que era uma chamada de Deus, que tudo ali ia dar início a uma nova história. Fui renovado, Jesus me tirou dali de dentro. Hoje não existe mais aquele centro ali em Xangrande, porque Deus criou uma nova história e foi o início de um grande projeto. Por isso que eu digo, a minha e minhas histórias de vida são marcadas pela promessa de Deus. Que coisa linda, né, Gerivan? Ele só faz coisas grandes. Coisas extraordinárias. Você falando aí, compartilhando a sua história, eu lembro também de um episódio que eu passei. Eu me casei muito nova, né, com 17 anos, Sim. E assim, era uma católica não praticante. E aí o meu esposo, né, que eu já dormo no Senhor, Deus guardou com 42 anos e reiniciou uma nova história na minha vida com o meu esposo, né, que é o pastor Manuel. Sim. E lá atrás, né, tudo que dava errado, alguém dizia assim, tem que fazer alguma coisa para melhorar. Porque fizeram isso, fizeram aquilo outro, e não sei o quê. Eu, sem experiência nenhuma, aí meu esposo disse assim, olha, a gente vai ter que ir num lugar para fazer algo, porque fizeram alguma coisa e vai ter que ser desmanchado. Eu, nova, inocente, não tinha conhecimento de nada, também não praticava a igreja, não conhecia, não servia ao Senhor. Jovem, com uns 23 anos. Meu Deus. Fui para aquele lugar, um lugar sombrio. E aí, quando a gente chegou lá naquele lugar, aí começaram o trabalho. Aí, quando chegou aquele trabalho, eu ainda lembro, em Bezerro. Sim. Num lugar realmente de Umbanda, né? É. Aí, lá tem essa prática. Aí, eu cheguei assim, para mim aquilo ali era uma coisa, eu disse, meu Deus, o que é isso aqui? Aí, fiquei lá com meu esposo e aí começou o trabalho. Aí, começaram os batuques, o bombo furou. Aí disseram assim, a mulher disse assim, vocês estão tão pesados que não está nem conseguindo começar o trabalho. Emenda o bombo, outro. 3 vezes aconteceu. A mulher disse assim, vocês vão embora. Por quê? Nada que a gente está fazendo aqui está conseguindo, porque o trabalho foi muito pesado. Vocês vão embora, porque Glória não dá. a Deus. A gente veio embora para casa, cheguei em casa já de madrugada, o dia passou-se os anos, tudinho. Aceitei Jesus com 26 anos. Quando foi um dia, eu estava na igreja e Deus usou um vaso para mim e disse assim a mim. No meio da congregação, chegou até a mim e disse assim a mim, visse aquele dia que tu estava lá e lá e lá, Meu tu visse Deus. que não deu nada certo. Gera Por Deus. que não deu certo? Porque eu já estava contigo. Glória a Aleluia. Deus. Porque aquele que Deus tem chamada, não adianta. Não adianta. E ali eu muito me emocionei naquele culto. Deus me renovou. E eu disse assim, Senhor, e o Senhor falou assim fortemente ao meu coração, eu já estava contigo. Então, quando Deus escolhe, Ele vai lá. Por isso que a Bíblia diz, né, Gerivan, que Ele pega do monturo, do pó, o necessitado, Ele levanta. Esse levantar dele, gente, é esse levantar de caminhos que às vezes a gente está indo sem entender o propósito do Senhor. Mas no momento certo, Deus chega, nos resgata e hoje a gente está aqui.
Você contando essa história linda do seu resgate através de um louvor, e eu compartilhando que um dia também já visitei e o Senhor estava comigo e me levantou e me ergueu, e hoje a gente está aqui dizendo, vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Na realidade, os livramentos de Deus e a nossa chamada já começa desde o ventre da mãe, não é isso? E a minha mãe, ela era, como falei, uma mulher evangélica já da Igreja Batista, e meu pai era um homem perverso. Era um homem que tirava a vida das pessoas, trabalhava naquela época com pistoleiros. Era um homem perverso e ela sofria muito. Então, ela já tinha o meu irmão mais velho. Hoje eu sou o único porque os 2 irmãos morreram. Então, eu fui uma gravidez dela rejeitada por ele. Ele não queria e ela sofria muito. E ela, na época, ela disse assim, se afastou um pouco da casa do Senhor, ficou muito triste, porque ele não permitia que ela fosse para a igreja mais. Mas ela não deixou Jesus. E quando foi um tempo, ela ficou muito triste, ele disse que ia matar por conta da gravidez. Então ela ficou triste na fé, muito triste na fé mesmo, e resolveu não ir mais para a igreja. E uma mulher na cidade que trabalhava com ervas olhou para ela e disse assim, Amara, a solução que tem para tu viver bem com o teu esposo é esta criança não viver. Meu Deus. Eu tenho aqui umas plantas que se você colocar uma folha na boca e você mastigar, esta criança não vai resistir e vai a óbito dentro do ventre. Meu Deus. Ela disse, eu quero. Pelo menos eu vou ficar sem a criança. Aí ela foi, preparou um chá, e a minha mãe tomou o chá, ainda pegou 3 folhas, mastigou e levou um pedaço da planta para mastigar em casa e engolir, só que não fez efeito nenhum. Glória a Jesus. Por conta do projeto. Aleluia, Deus. Coisa linda. Quando é projeto, quando Aleluia, Deus. é escolhido por Deus, não tem chá, não tem remédio, não tem feitiço que possa invalidar ou deletar um projeto de Deus. Aleluia, Jesus. E eu não sabia. Cresci. E a minha mãe disse que a mulher encontrou no outro dia e disse assim, tem que fazer para ver como é que está, como foi. Ela disse, a criança ainda mexe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ainda tem vida aqui dentro. Aleluia, Jesus. E passou o tempo e eu fui cantar em Toritama, já estava casado, e recebi uma oportunidade. Era para finalizar aquele culto. E vamos ouvir Gerivan, e eu cantei o hino de Armando Filho. E a canção dizia assim, antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quantas coisas lindas a contemplar. Eu cantei, e quando finalizei, minha mãe gritava dentro da igreja, me perdoe, meu filho. E a igreja, sem compreender, aí eu disse que foi. Ela disse, eu quero uma oportunidade. Aí a dirigente disse, vamos ouvir a mãe do cantor Gerivan. Aí ela contou esse testemunho que eu falei agora. Meu Deus. Disse, eu não sabia que você seria um instrumento de Deus, porque eu tentei tirar a tua vida. Ela contou do chá, das folhas, porque o Senhor sabia que em 2026 eu estaria ao vivo para dizer a você que está assistindo esta programação, quem é filho da promessa não morre antes que Deus realize as grandes promessas marcadas pela promessa dele. Coisa linda, Gerivan. Deus é maravilhoso. Ele é grande Não demais. adianta o inimigo querer investir sobre nossas vidas, porque verdadeiramente no ventre Deus ele brinda, Deus ele
Ele faz coisas extraordinárias. Você estava falando aí, eu estava lembrando do que eu passei. E quando eu tinha 11 anos, eu perdi meu pai. Meu pai tinha comércio e chegou aquele homem e eu era muito ativa, sempre fui muito assim. Mamãe sempre dizia que eu era muito acelerada, né? Ah, isso daí é muito acelerada. Meu pai e minha mãe, eles tiveram 5 filhas, nunca Sim. teve homem, né? Foi só mulher. E quando meu pai morreu, a minha irmã mais velha ficou com 12 anos e a caçula com 2. E eu era a segunda. E aí meu avô estava enfermo e a gente vinha visitar o meu avô. E a venda, naquela época, que era a mercearia, era bem colada com a casa, né? Meu pai era muito próspero. E aí com a minha mãe. E aí daqui a pouco a gente se arrumando para ir para a casa do meu avô visitar, escutei aquele tiro. E aí eu entro. Eu sou a primeira que corro. Aí quando eu chego na venda, né, na mercearia, tá aquele homem agarrado com meu pai, com um revólver. Aí ele olhou assim para mim, apontou assim aquela arma para mim, eu assim, olhei para ele. Aí ele, acho que Deus não deixou. E aí ele foi, arriou aquela arma, pulou o balcão e foi embora. 2 assaltantes. E eu entrei com meu pai para socorrer, e meu pai veio a óbito, e eu passei muitos anos com aquela imagem daquele homem com aquela arma. E muitas pessoas diziam assim, não sei como não matou a criança, porque a criança de 11 anos, ela viu a face daqueles 2 bandidos, né? E Deus não permitiu. Deus brindou a minha vida naquele momento, porque Deus já sabia que hoje a gente estaria aqui contando esse testemunho também e dizendo a você que toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. Aleluia. Porque você é um projeto de Deus e Deus ele vai cumprir tudo o que prometeu. Ele brinda no ventre, ele brinda na caminhada e o nome do Senhor é glorificado. E somos marcadas pela promessa. Meu Deus, Gerivan, que coisa linda. E quando somos marcados mesmo por Deus, a luta ela permanece, né? Sempre, é constante, é em todo o tempo. É. Como eu estava falando, aí Deus fez isso, eu nasci, cresci, o meu irmão mais velho faleceu, o mais novo também, mais novo do que eu. Então eu fiquei o filho único com essa minha mãe, e o meu pai e a minha avó e meu avô. Aí ela voltou para os caminhos do Senhor, permaneceu. Minha mãe sempre gostou de cantar muito, Amém. ela cantava muito, até hoje, mesmo debilitada, mas ela gosta de cantar louvores ao Senhor. E quando foi um dia, na rua Justino Gomes, na primeira igreja batista de Xangrande, o pastor deu a oportunidade à minha mãe para cantar um louvor, e ela estava lá, e o meu pai, furioso, porque ela tinha voltado para a igreja. E ela abriu o inário, e estava cantando o hino O Jordão Eu Não Passarei Só. E ela gostava de cantar e fechava os olhos assim, com aquele inário. E ele disse, olhe, antes dela ir para o culto, eu vou matar você dentro da igreja. Ele trabalhava com outro homem perverso que já tinha tirado vida de 63 Meu pessoas Deus. dentro de Pernambuco. Pessoas de usina, pessoas muito conhecidas, e, enfim. E ele trabalhava. E ele era tão perverso que ele dizia assim, eu vou matar você dentro da igreja. E ela foi para a igreja. E quando ela estava cantando lá na rua Justino Gomes, a igreja era na casa da irmã Mocinha Ismério, família Ismério. E ela cantando, fechou os olhos. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo de mim teve dó. De repente a igreja deu um grito, meu pai pulou a janela perto do púlpito, com uma arma branca muito grande, e quando ele pulou perto do púlpito, veio em direção ao coração da minha mãe para matar. Meu Quando Deus. a igreja, que o pastor, todos deram aquele grito, que ela abriu os olhos, ele já estava com aquela arma branca aqui em cima do coração. Ela tem a marca até hoje. O inário dela caiu, e onde estava o inário, aqui de lado, numa página, o Jordão, eu não passarei só, a canção. Desse outro lado tinha outra canção, e o nome
o sangue de Jesus. Começou a cortar perto do pulso, ela segurando com as duas mãos aquela faca, a arma branca, para não atingir o coração, e ela foi cortando toda a mão dela. Meu Deus. 3 pingos de sangue da mão da minha mãe caiu no nome o sangue de Jesus. Era o Senhor registrando aquele episódio. Aí caiu ali, quando caiu, e todo mundo gritando, e o pessoal segurando o meu pai, e começou a cortar muito perto do pulso. Ela tem um corte no braço esquerdo, que ele ainda tentou, e muito sangue. Aí o pastor disse, pega o inário, não fecha, para não manchar, vai secar o sangue. 3 pingos de sangue. Vamos socorrer. Ele pulou a janela, foi embora, e todo mundo ali foi orar, e o pastor disse, vamos orar para que Deus marque um encontro e salve este homem. Mas não é como queremos, é como Deus quer. Porque Ele sabe o futuro. Quem conhece o amanhã é Deus. E pegaram aquele inário e deixaram lá na casa da irmã Mocinha, que era o templo, secando. 3 pingos de sangue, era Deus registrando. E ele fugiu, e com 3 meses, certo, 3 meses, o meu pai apareceu na cidade para tirar a vida da minha mãe. Quando ele chegou na cidade, no bar de Seu Francisco, que era no centro, na Avenida São José, perto da prefeitura de Xangrande, o meu pai entrou, e o patrão dele estava lá, que também era matador, que tirava a vida das pessoas, não gostou de uma situação, e quando eles dois começaram a discutir, que o meu pai deu as costas, aquele homem, que era o patrão do meu pai, tirou 38 e deu 3 tiros na costa do meu pai, e o meu pai foi a óbito na hora. Faleceu, ficou dentro de uma casa. Minha avó já estava viúva, eu, a minha mãe e a minha avó. Jesus. 3 pingos de sangue, 3 meses, 3 tiros e 3 vidas. Por que estou falando isso? Porque Deus registrou de fato. Por que Deus permitiu? Porque quem mexe com quem Deus tem dono, paga preço. Ou se muda, ou se converte, ou parte literalmente. Então ele escolheu este caminho. Hoje minha mãe está com 76 anos. Já andou o Brasil e fora dele. Glória a Jesus. Vivendo as promessas de Deus. Eu estou de pé, casado, com minha esposa, meus filhos, e o meu pai não está aqui para ver, porque ele escolheu um caminho diferente daquele das promessas de Deus. Hoje ela só tem as marcas, cicatrizes, mas uma história de vida para contar. E hoje eu estou aqui, aleluia, através desta programação, dizer a você, ele marcará encontro com o perseguidor. Aleluia. Deus vai desmontar a arquibancada do inimigo, porque muitos estão só para aplaudir. Mas o Deus que é grande, que é dono do céu e da terra, vai colocar por terra o gigante, aleluia, e o perseguidor. Aleluia, Deus, que coisa profunda. Vale a pena ficar na posição. Irmão Gerivan, o senhor estar agradecendo porque o seu pai partiu? Não. Eu estou dizendo, quem mexe com quem Deus tem negócio, paga preço. Não importa quem seja, Deus vai agir. Aleluia. Glória a Deus. É dar a cama sobre a mim.
Oh, Espírito Santo, Aleluia! coisa linda. Terecamáfia! Aleluia, Deus. Aleluia! É, Glória a Espírito Deus! Santo de Deus. Deus continua, permanece o Glória a mesmo. Deus! Aleluia, Jesus. Aleluia! Que coisa tremenda, né? Ele é muito fiel. Ninguém sabe dos bastidores, ninguém sabe lá atrás por onde passamos. Aleluia, as marcas. Ele conhece a nossa história. Conhece a nossa história. Ô, meu pastor, compartilha aqui com a gente um processo assim que o senhor sentiu assim, que através desse processo Deus lhe moldou. Nós vivemos cada dia sendo moldado, né, pelo Senhor. Cada um tem uma história a qual o Senhor trabalha, trata para nos moldar. Eu sempre digo que a cada dia a gente diz assim, Senhor, hoje eu quero ser melhor que ontem, amanhã eu quero ser melhor que hoje, e assim sucessivamente. Mas não é fácil, né? Nas circunstâncias, nas dificuldades, nas traições, nas decepções, nas enfermidades. Isso. Então, assim, cada um tem a sua história com o Senhor. Compartilha aí com a gente. Muita gente vai ser edificada através desse podcast. Eu queria que o Senhor compartilhasse conosco um processo assim que o Senhor sentiu que Deus realmente assim. Não tem aquela situação que Deus parece que bota pelo avesso. E a gente sente que a cada detalhe é Deus. Aí tem até um jargão que a gente escuta muito, né? Que os irmãos dizem assim, eita, a cana está sendo trilhada. Né? Que é até bíblico, né? É. Mas assim, em que momento o pastor Gerivan sentiu assim um processo assim que realmente pensou assim, se agora eu não vou suportar, mas sentiu que era Deus moldando o vaso para poder estar aí cheio de azeite e compartilhando conosco. Glória a Deus. Pastor Evânia Gomes, são tantos processos. A minha vida realmente tem sido marcada por muitos processos de vida, mas foi muito forte, foi em 2014. Estava tudo bem, eu estava bem, morava em Toritama, fazia parte ali na Assembleia de Deus de Toritama, e tive uma decepção. E nessa decepção eu fiquei rebelde. Fiquei revoltado com uma família, e o desejo da alma não era que eu tinha ódio. Eu fiquei com tanta angústia na minha vida que eu não podia nem ouvir falar o nome das pessoas. Então, o nosso pastor na época era pastor Albérico e sempre me apoiou muito, e eu tinha aquele carinho e tenho por ele até hoje. E ele me convidou para cantar, para ir para um evento, e eu disse, pastor, eu não vou. E eu cheguei em casa revoltado, peguei o meu cartão de membro e disse para a Vânia, leve para o pastor Albérico e diga para ele que a partir de hoje eu não sou mais crente. Porque para estar na igreja, aí falei, ela disse, mas o pastor não tem nada a ver. Eu disse, não, mas eu não tenho coragem nem de entregar o cartão a ele, leve. Aí Vânia ficou assim triste, meus filhos, ela disse, pronto, eu vou levar. Agora você não quer mais ir para a igreja? Eu disse, quero não. Mas Gerivan, vai ter o congresso. Já que você não vai cantar, mas pelo menos vamos. Eu disse, não tem quem faça eu ir para o congresso. Aí o meu filho disse, painho, vamos, que é isso? Aí, era tarde, eu estava assim na cozinha e Vânia chegou. Aí ela disse, você está assim por conta da amizade e tal. Aí na época eu já estava revoltado, eu disse, olha, você fique quieta, porque eu posso fazer algo, eu vou aí, eu te dou algo no teu rosto e tu vai aprender. Aí ela olhou para mim assim e disse, eu não acredito se você faz isso. Eu disse, faça, eu vou bater em você. Eu vou bater, eu estou tão irado aqui que eu não quero saber mais da igreja e eu vou bater. E comecei a falar algo, aí ela olhou para mim, ela estava cortando verdura na cozinha, com a faca aí, ela olhou para mim e colocou a faca bem no meu rosto, eu me assustei. Aí ela fez assim e disse, olha, você me respeite. Eu sou sua esposa. Eu não sou missionária,
não sou esposa de pastor e não sou dirigente de círculo de oração. Mas eu sou a esposa que Deus lhe deu, mãe dos seus filhos. Se você não me respeitar, Jesus vai lhe quebrar todinho. Eu disse, eu duvido. Quando eu disse assim, eu duvido, algo me repreendeu. Ela disse, sério? Eu disse, sério. Ela disse, pois Deus vai lhe quebrar todo. Aí guardou a faca assim, eu disse, graças a Deus, pelo menos... Mas foi a forma dela falar. Aí o meu filho disse, painho, o senhor é um exemplo para mim. E o senhor fazendo isso com manhinha, vamos para a igreja? Eu disse, vou, e é a última vez. Então eu troquei de roupa, coloquei o paletó e a gravata. Olha, veja como é as coisas. A Bíblia disse, vamos para a igreja. Quando eu fui subindo o degrau, o primeiro degrau da Assembleia, lá para o evento, estava lotado a igreja. Me deu uma dor na perna direita, muito grande. Aí eu falei para a Vânia assim, me ajuda, que eu acho que eu vou desmaiar. Ela disse, o que foi? Eu disse, não sei. Mas era já Deus começando a quebrar. Em frente à igreja, tinha uma ambulância para socorrer os jovens, as irmãs que passassem mal no evento, que era muita gente. Aí, quando eu fui caindo, alguém disse, o que foi? Eu disse, está me dando uma dor muito grande. Aí colocaram na ambulância e levaram para Toritama, para o hospital. Quando eu cheguei lá, examinaram e disse, olha aqui, não tem como. Só corre urgente para Caruaru. Sabe quem foi comigo dentro da ambulância? Os filhos ficaram, Vânia ao lado, em uma cadeira dentro da ambulância, me amparando até Caruaru. Quando chega em Caruaru, disse, olha, não tem como, será transferido para Vitória de Santo Antão ou Recife. Aí foram pegar uma senha e me levaram para Vitória. E Vânia comigo. Quando eu cheguei em Vitória, na APAME, eu fui examinado por alguns médicos e duas médicas estavam lá, a doutora Marilis Taxel e Holanda. E passei por um especialista e dentro de uma semana, começou um caroço, surgiu no meu corpo. E este caroço tomou uma proporção de 780 ml, parecia uma bola. E foi constatado que eu estava com um tumor. Cresceu, foi uma coisa, tentaram abrir em uma cirurgia na PAME, e o médico disse, fecha por conta dos vasos. Se mexer mais aqui, ele vai a óbito. Mas era Deus lapidando, porque eu disse, ele não vai me quebrar. Então eu fui socorrido, transferido para Recife. Ao todo foi de 7 a 8 hospitais. Meu Deus. E fiquei quase 2 meses, minha mãe tomando conta dos meus filhos e Vânia comigo de hospital a hospital. Eu já não andava mais, pastora. Meu Deus. Com os pés, o pé direito em cima de 4 travesseiros que os amigos levaram para o hospital. Na cadeira de roda, na maca e nos braços dos maqueiros. Quando chegava a noite, aquela mulher que eu disse que ia bater no rosto dela, a minha esposa, eu dizia assim, Vânia, abre a harpa, canta para ver se eu consigo dormir. Meu Deus. Aí ela cantava vários hinos, eu não conseguia dormir, porque eu tomava tramal de 6 em 6 horas. Não passava, remédio, era uma dor, era algo terrível. Peguei uma bactéria e uma infecção. Fiquei na enfermaria 1 do Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Muitos acompanharam e fiquei quase 2 meses. E muito mal, emagreci, perdi 23 quilos em 1 mês. A medicina desenganou. Voltei aqui vim para Recife, para o Jaime da Fonte, para outros médicos do Hospital do Câncer e tantos outros hospitais, Otávio de Freitas. E um médico olhou com uma junta médica e disse assim, ele tem que retornar para Vitória para morrer, porque não tem jeito.
Aí me trouxeram para Vitória, eu fiquei nesta enfermaria 1, do Hospital João Murilo. Tinha 2 camas, tiraram por conta da bactéria que eu estava. Aí tiraram outra cama, eu lembro o nome do rapaz, Edmilson, José Edmilson, de Redenção, do bairro de Redenção. Tiraram ele para eu ficar só no isolamento e morrer. Deus. Foi ali no isolamento que Deus preparou o cenário da vitória. Aleluia, Deus. A olaria. O oleiro. Era a olaria de a Deus. olaria de Deus. Glória Eita, a Deus. Deus. Era Eita, Deus Deus. moldando. Eu me emociono porque marcou a minha vida. Aleluia, Deus. Até hoje. E desenganaram. E todos os dias, o homem que disse que não ia cantar, que não queria retornar para a igreja, aí eu cantava um hino de Miriam Pereira todos os dias. Haja o que houver, venha o que vier, mesmo se alguém vier me dizer que o meu Jesus já me esqueceu, eu não devo crer. Pode o mundo inteiro me abandonar e como forasteiro eu peregrinar, mas o meu Jesus estará comigo para me ajudar. Aleluia, Deus. E alguns médicos diziam, olhe, pare de cantar, você está incomodando. E eu cantava. Quando foi um dia, eles viram que eu estava com uma bactéria, vírus e tantas coisas que eles estavam dizendo que estava acontecendo por conta daquele tumor. O tumor. Aí eu ia me encaminhar para o Jaime da Fonte, para uma cirurgia que era equivalente a 100 mil reais, para UTI e tantas coisas, e perguntaram o que eu tinha. Eu disse, olha, eu não tenho nada, porque a prova foi tão grande, as portas se fecharam, os amigos vão embora, mas permanece os fiéis, os amigos da noite. Ele escolhe 2, 3. E quando foi fazer um levantamento, eu não tinha nem 100 reais. Imagina 100 mil. Aí o cantor Elísio Neto e a mãe dele, Marlene Valentim, juntou um grupo de amigos da Nippon Flex, eu lembro como hoje da empresa, e juntaram e conseguiram um valor, mas para 100 mil era muito. A doutora Amarilis Taxel, cubana, ela e a doutora Yolanda, entraram e disseram, olha, não conseguiram o valor. Ela disse assim, eu tenho ido ao Círculo de Oração em Lídia Queiroz, eu não sou evangélica. Ela, falando espanhol assim, com português bem, mas ela disse, mas lá no Círculo de Oração eles falam muito em milagres. E o senhor é um homem crente e eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas 2 horas da tarde, a UTI móvel vai lhe levar para o Jaime da Fonte. Já como não tem, aí vai ter que ir para outro hospital para ver se faz alguma coisa. Eu, tudo bem. Aí eu disse, meu Deus, eu vou ser transferido, estou tão mal. E o meu pastor local, que é o pastor Albérico Inácio, não ligou, não veio aqui me visitar. Senhor, por quê? O Senhor me abandonou. Quando eu só estou falando com Deus, que vai finalizar a visita, era uma segunda-feira, quando eu olho para a porta do apartamento da enfermaria 1 do João Murilo, está o pastor Albérico em pé com uma comitiva de obreiros, com a Bíblia aqui em punho. Aleluia. Irmão Gerivan, a paz do Senhor, diz, pastor, ele disse, eu vim fazer a vontade de Deus. Aleluia. Meu filho, como você está? Eu disse, pastor, vou ser transferido agora, vou morrer. Aí ele disse, não vai, Jesus chegou. Aleluia. Coisa linda. Jesus chegou. Jesus está chegando. Jesus chegou. Aleluia. Pastor Evânia Gomes.
na história. Alacama sobre a minha cama. Quando Jesus chega, algo glorioso acontece. Quando Jesus chega, milagres acontecem. Aí eu disse, pastor Albérico, o Senhor só chegou no dia que eu estou morrendo. Que o Senhor não veio aqui antes? Aí ele disse, olhe para mim. Estava deitado naquela enfermaria na cama, olhei assim. Aos obreiros que vieram com ele, de Toritama, quase 70 pessoas na enfermaria, no corredor, muita gente. Meus filhos foram se despedir de mim, minha filha não pôde entrar, mamãe. Eu disse, mamãe, e o caixão? Ela disse, meu filho, eu tenho um plano funerário, já resolvi, está tudo certo. Eu disse, meu Deus, como é que mãe me dá uma palavra dessa? Eu pensei que ela ia se desesperar, ela disse, está tudo certo, já falei com o rapaz da funerária em Xangrande. Aí quando eu olho o pastor com o óleo da unção, cheio de Deus, colocou o óleo da unção, os presbíteros estavam assim, colocou na minha face. Quando eu olhei para a face do pastor Albérico, eu não vi o pastor, eu vi Deus na vida dele. Ele chega, estava transformado. E com muita autoridade na minha face, ele colocou as mãos e o Senhor bradou na boca dele e disse, Gerivan, eu sou o Senhor. Aleluia, Deus. E cheguei para te dar a cura e fazer o milagre que tu precisas. Aleluia. Aí o Senhor, com uma voz meiga e suave, disse-me, cante para mim e veja o que eu irei fazer aqui dentro deste hospital. Eita, Deus, grande. Eu sou a cura. Nesta hora, a doutora Marilis Taxel e a irmã e a equipe entraram com o maqueiro para que todos saíssem, o pastor e todos. E Vânia, tinha uma enfermeira, Tânia, que tomava conta de mim com Vânia. E eles foram me tirar para colocar nos braços, na maca, para levar para a UTI móvel. Mas o Senhor disse para mim, cante um louvor aqui dentro. Deus. Quando a doutora Amarilis disse assim, Gerivan, você vai ser encaminhado agora, a UTI móvel já está aí na frente do hospital, na porta. Os maqueiros vão lhe levar. Eu disse, doutora, deixa eu cantar a última canção de despedida, porque Deus usou o pastor dizendo que era para eu cantar uma canção. Aí, neste momento, o pastor Albérico se aproxima da minha esposa e chama ela assim ao canto. E eu fiquei olhando. Aí ele vai aqui, bem aqui, ele tira um envelope, conta várias notas de 100. Eu lembro como hoje. Não foi uma, foi várias. Entregou a minha esposa e disse assim, prepare a feira e prepare tudo, porque vão voltar com muita pressa. Aleluia. Meus filhos só tinham água para Aleluia, beber em Jesus. casa. E algumas coisas que os irmãos levavam porque eu estava no hospital. Era Deus usando o pastor dizendo, está aqui o dinheiro, prepara a festa e a programação, porque ele vai sair. Quando eu vi aquela atitude do pastor, tirar aquele valor todinho, colocar e dizer assim, prepare, faça a feira,
Aí a doutora disse, vamos. Eu disse, deixa eu cantar. Aí eu cantei um hino de Esteve Jacinto. Falta pouco, a dor que estás sentindo vai passar. Aleluia. Falta pouco. Aleluia, Jesus. Deus já determinou a data para isto acabar. Falta pouco. Quando eu fui para o coro do hino, eu senti algo muito quente jorrando onde estava aquele tumor, Meu Deus. que não conseguia abrir em cirurgia nenhuma. Aí eu falei para a enfermeira Tânia, que é uma grande amiga nossa, ela é enfermeira ainda em Vitória de Santo Antão. E eu disse, Tânia, algo quente está jorrando aqui, como se fosse um chocolate quente, ou um café ou um leite. Está descendo aqui no meu corpo. A Ivânia disse, é nada. Aí a médica foi e disse assim, meu filho, você está delirando, porque jamais isso aí vai estourar. Eu disse, venha e veja. Aí Tânia puxou a cama. Quando levantou o lençol, o tumor abriu, jorrando como uma cachoeira. Meu Deus. Um mau cheiro terrível. A minha perna começou a movimentar que eu não andava. Eu pulei de cima da cama e saí pulando no meio do corredor, dizendo, Jesus me curou. Aleluia, Deus. Então foi cancelado a minha ida a Recife. Glória. Muito sujo, debilitado, me abraçaram, colocaram na cama e a médica disse, dê um banho nele agora. De repente vem alguém marchando no corredor do hospital João Murilo, uma mulher dirigente de Igaraçu, bem simples, que foi me visitar no hospital. Tá, marchando dentro do corredor, tá, e gritando, eu sou o Senhor, na maior altura. Aleluia, Deus. Parecia o céu na terra. Aleluia. Com a Bíblia, da forma que o pastor chegou, ela chegou também. E fazendo continência, marchando, e eu disse, meu Deus, eu olhei assim, eu disse, que loucura é essa? Eu pensei. Não sabia nem ler direito assim a forma dela de se expressar. Pegou no meu braço e disse, homem, tu pensou que ia morrer? Eita, Deus. Prepara para sair daqui. Como tu vai morrer? Se ainda não foi a Israel, ela falando assim no português, bem assim, mas eu entendendo. Aí ela dizia assim, como tu vai morrer se tu não foi na Suíça? Aí falava os países. De uma forma simples, com um conhecimento pouco, Mas com unção. mas com a unção de Deus. Aleluia, Jesus. Que coisa linda. Que tem promessa. Se você tem a unção, você tem tudo. Aleluia. Se você tem a marca da promessa, você tem tudo na vida. Prepare-se para sair, Eita, Deus poderoso. porque irás para o outro lado dizer que eu sou fiel. Aleluia. Foi embora, terminou a visita, foi aquele rebuliço, pessoas foram salvas, Jesus renovou. E eu fiquei no hospital com Vânia, a enfermeira Tânia, que ficou 1 mês tomando conta de mim. E Deus, nós três. Aleluia. Com 1 semana, eu recebi alta. Glória a Jesus. Curado literalmente. Aleluia. Curado de verdade. Com 1 mês e 3 dias, bem magrinho, eu estava no aeroporto de Guarulhos, esperando um grande avião para Portugal. De Portugal, diversos países Aleluia, na Europa, Jesus. dizendo
que Jesus muda o cenário. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Quando ele chega, o cenário muda. Quando ele chega, a estação muda na hora. O que era inverno, chegou o verão. Parece. Primavera chega. A primavera vem. Aleluia. As flores chegam. Aleluia, Jesus. O tempo de cantar. E olha aí, Eita, Espírito 2014, Santo. hoje estamos em 2026. Até aqui nos ajudou o Senhor. Libera uma palavra aí, meu pastor Gerivan, para aqueles que estão em casa, que estão desacreditados. Muitos não creem mais que Deus faz milagre, vivem uma vida de turbulência. A mente muito perturbada, a ansiedade tem tomado conta, talvez receber um diagnóstico, uma palavra de alguém. Libere uma palavra para quem vai estar aí se alimentando desse podcast, recebendo da parte do Senhor, porque o Senhor ele não muda. Libere uma Glória a palavra Deus. para quem vai nos assistir, uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, de ousadia, para que eles venham sentir, né? Glória a Deus. A palavra liberada que vem do trono de Deus para a sua vida, continue crendo. Por que, irmão Gerivan, continuar crendo se eu não estou vendo nada? Não é preciso ver. Apenas sinta que Deus está fazendo algo extraordinário. Se você continuar crendo, você vai entender que Deus vai realizar o que você não pode fazer. Porque a última palavra é dele. A medicina pode dizer que não, a sociedade pode fechar as portas, te desprezar, você pode estar com um quadro dificílimo na área da saúde. Se você continuar crendo, colocando toda a confiança naquele que é fiel, médico por excelência, você vai ver que vai valer a pena. Se eu tivesse desistido, eu não estaria hoje aqui. A constância, todos os dias. Mesmo que você não veja nada, abre a tua Bíblia, canta louvores ao Senhor, continua fazendo os propósitos, orando, jejuando, consagrando e crendo, porque para Deus nada é impossível. Glória a Jesus. Como é edificante, viu? Como a gente se alimenta, como E a gente se gratificante. alegra. É gratificante a gente saber que somos marcados pela promessa do Senhor. Glória a Deus. Em várias áreas da nossa vida, né, meu pastor? Isso. O Senhor compartilhou aí que foi moldado através dessa cura. Eu tenho certeza que tem outras e outras, né? Outras Muitas. curas, muitas, né? Mas eu queria que o Senhor também compartilhasse aqui conosco a questão da provisão. Eu sei que o Senhor é um homem que todos nós somos totalmente dependentes, né, do Senhor. Mas eu já escutei vários testemunhos de provisão, de Deus chegar assim, prover. Vamos compartilhar nesse podcast aí que tem pessoas que se encontram hoje sem acreditar que Deus ele continua provendo. O Deus de Eliseu, que usou aquela Glória a viúva, Deus. né, o Deus que usou, manteve Elias na caverna, é o mesmo Deus que faz o impossível acontecer. Nós, né, eu sempre digo que a Novo Tempo a gente vive por fé, não por vista. Mas às vezes tem pessoas até que não acreditam, né? Mas independente de alguém acreditar ou não, nós vivemos por fé. E eu sei que o nosso pastor Gerivan vive por fé. Quer compartilhar um Quero. testemunho assim de uma Diversos, provisão? quantos quiserem. Porque isso aí vai abençoar quem Sim. vai estar nos assistindo, Não, são aumentar muitos a fé. testemunhos. Mas algo que me marcou muito muitas das vezes necessitamos de algo. Quando chega, muito bem. Quando não chega, glória a Deus. Mas quando um filho lhe pede algo, isso é muito forte.
Então eu sinto como se, quando eu peço algo a Deus, e Ele me dá essa bênção, tanto espiritual, em qualquer área, Isso. eu me sinto privilegiado e feliz por ser atendido por um Deus tão grande. Mas era um feriado, Dia das Crianças, e a minha filha Sara, hoje está com 15 anos, mas ela estava de 8 a 9 anos. E nós estávamos morando ali em Toritama, eu morava na avenida principal, perto do Banco da Caixa, bem conhecido, e em frente tinha uma loja que abria feriado, domingo feriado, eles abriam até meio-dia. E no feriado, Dia das Crianças, ela me fez um pedido. Eu estava enfermo já, doente, né? Estava muito enfermo, problemas de saúde, gastando com remédios e tantas coisas. Aí ela chegou para mim e disse: Painho, hoje é o Dia das Crianças. O senhor comprou o quê para mim? Eu disse: minha filha, Painho não comprou nada. Ela disse: venha ver. Aí eu fui na área, ela disse: olha, a loja ali aberta. Aí eu disse: mesmo? Ela disse: vai abrir até meio-dia. Eu disse: ah, é verdade, até meio-dia. Nessa hora, eu fiquei com o coração. Eu disse: Vânia, o que é que eu vou comprar? Ela disse: Jerivan, eu não tenho, eu não vou comprar nada. Aí eu disse: o que eu tenho aqui é os R$ 20 que você pediu para comprar um frango para a gente almoçar. Vânia fez um arroz, um vinagrete e disse: olha, tu tem quanto? Eu disse: eu tenho R$ 20. Era o que eu tinha, pastora. Porque eu comprei os remédios e sobrou esses R$ 20. Aí ela disse: e agora? Eu disse: ou frango para o almoço, ou pelo menos uma bonequinha para ela. Eu faço o quê, Vânia? Aí Vânia fez: vai orar. Aí Sara olhou para mim e disse: painho, pequena, eu tenho visto assim, o senhor diz que Deus faz tanta coisa. Então, se Deus faz, peço o meu presente, o Dia das Crianças. Oh, meu Deus, coisa linda. Eu disse: faz, Sara. Aí eu disse: painho, vai orar. Eu disse: pronto, eu vou ficar pelo menos meia hora ali no quarto. Quando o painho sair, painho já vai ter o dinheiro, tá bom? Ela fez: tá bem. Aí eu não dobrei o joelho. Eu coloquei a face, pastora, no chão. E disse: Vânia, não deixa a Sara entrar não, nem os meninos, eu quero ficar aqui. Aí dobrei, coloquei a face no pó e comecei assim: Senhor, perdoa meus pecados, me ajude. Mas hoje, eu não estou pedindo demais, é só um presente do Dia das Crianças para minha filha. Eu já dei aos meus filhos quando era pequeno. E ela pediu: Senhor. Aí comecei: o Senhor, Senhor. Aí ela bateu no quarto: painho. Eu disse: oi, minha filha, eu estou orando. Ela disse: e o dinheiro chegou? Eu disse: vai chegar, deixa eu orar. E fiquei. Aí aquilo deixou meu coração partido. Aí eu comecei quase uma hora, pastor, orando e chorando, e Jesus, vem cá, e contando outras histórias ao Senhor. Aí, de repente, eu escuto uma buzina de um carro. Esse é a Touro, né? Esse carro. Buzinou. Aí eu escutei quando uma voz disse assim: irmão Jerivan, cadê o Senhor? Aí eu me levantei assim rápido: Senhor, Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, me abençoa. Aí fui para a varanda, aí Sara foi. Vânia era o genro do prefeito, com a esposa, que era a filha do prefeito. Morava em Recife, estavam na cidade e iam embora. Estava na casa do prefeito no almoço, que era para o almoço. Tomaram café da manhã, ficaram no sábado, um dia antes foi isso. Aí eu: diga, meu amado, ele disse, desça, eu só quero dar um aperto de mão. Aí eu disse: um momento. Aí desci, Sara disse: eu vou também. Aí ela foi. E meus filhos. Quando eu cheguei no carro dele, aí a esposa, né, a filha do prefeito da cidade, com uma bolsa da Carmen Steff, assim, muito chique, e ela muito bem, todos eles bem produzidos. E eu desci com meu chinelinho, o rosto ainda do chão, só passei a mão.
Quando eu cheguei, ele disse, eu estava indo já no caminho ali na BR para Caruaru, de lá para Recife. E uma voz disse, volte, Gerivan precisa de um milagre. E eu voltei com a minha esposa. Abra aí, filha, a bolsa. Aí a bolsa dela aqui assim, ela abriu. Eles, tire X. Aí ela contou só notas de 100. Aí ela passou para ele. Aí ele entregou. Era uma quantidade grande, pastora. Eu disse, o que é isso? Ele disse, Deus falou comigo. Compre o presente do Dia das Crianças de Sara. Compre para os meninos e dê até presente à Vânia. Aleluia. Prepare almoço. Faça o que você quiser. Mas eu voltei por conta do presente da sua filha. Aleluia, Deus. Talvez você não esteja aí nem precisando de um presente, porque nem Dia das Crianças hoje é. Mas você está precisando de um milagre. Aleluia. E este milagre, quem tem, é o dono dos céus. Quando você ora, o céu responde diferente. Receba de Deus, hoje, agora, milagres também na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que coisa linda. O Deus da provisão. O Deus que provê. O Deus que provê. Que coisa linda. Aleluia. Ô, meu pastor, se o senhor pudesse resumir sua caminhada com Deus em uma frase, esse tempo todo, histórias e histórias, testemunhos, superações, milagres e milagres, prover de Deus, são vários, né? Se fosse resumir numa frase, qual seria essa frase? Apenas um servo vivenciando grandes milagres. E nada mais. Eita, Aleluia. Deus, que coisa linda, Senhor. São muitos milagres, pastor. Se ele me guardasse Deus está hoje, aqui. pode dizer assim, foi o homem mais feliz da terra. Eu sinto uma graça tão grande neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Tem pessoas que vai ser curada. Glória a Deus. Eita, Deus. Tem pessoas que vai ser tocada através desse podcast. Pessoas que estão sem esperança. Pessoas que não crê mais. Oh, glória a Deus. Pessoas que já desistiram, mas vão se voltar. Glória a Deus. Você não vai tirar a sua vida. Você não vai desistir de sonhar. Deus tem algo tremendo. Esse processo que você está passando é Deus te moldando. Além dele. Oh, Deus, como Deus está presente. Glória a Deus. Que coisa linda, meu pastor. Que história de superação. Eita! Dercama sobre mim. Eu creio, Deus. Oh, glória. Tem novidade de Deus para a tua vida, meu pastor. Tanta coisa ainda que Deus ainda vai fazer. Eu creio. É tanta coisa. Como Deus te ama. Glória a Deus. Como Deus te ama, meu pastor. Eu creio. Que coisa Glória linda. a Deus. Eu vou aproveitar aqui para apresentar aqui, ó, o nosso Instituto Dracma do Brasil. Gente, projeto lindo. Estamos iniciando aqui na nossa sede, né? Já começamos. Aula de informática, balé, assessoria jurídica, psicóloga, design de sobrancelha, professor que vai estar ensinando um IGEL, para abençoar aquelas mães solo, né, que precisam de uma profissão, que precisam de um SOS. Então, o Instituto Dracma do Brasil está com essa missão. E eu creio, né, que grandes coisas o Senhor vai fazer, muitos testemunhos a gente vai estar contando nesse mesmo podcast aqui. E você que quer comprar, abençoar, ó, tá aqui.
Essa xícara aqui do Instituto Dracma do Brasil tem um link, nos procure, também temos aqui na nossa sede. Ajude e abençoe, ore por esse projeto. Instituto Dracma do Brasil, fazendo uma diferença em muitas vidas para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu pastor, quer louvar um pedacinho de um hino assim que... Aquele hino que quando canta, que eu sinto que Deus vai falar mais uma vez com alguém. Eu sei que tem um hino aí que tá querendo cantar um pedacinho desse hino pra gente encerrar. É uma canção que eu estou cantando muito. Amo demais, que diz: eu só quero adorar. Eita Deus. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho foi Deus que deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Glória a Deus. Coisa linda. Deus abençoe, meu pastor. Prazer muito grande, viu? Recebi muito. Graças a Deus, que Deus continue te agraciando com essa graça, com essa presença, em nome de Jesus. Muito obrigada por estar aqui nessa tarde, compartilhando conosco esse momento tão precioso. Deus abençoe a todos vocês e muito até obrigado. o próximo episódio. Beijo no coração.